Então, ter uma pessoa nessa posição que faz esse link entre todas as áreas e tem essa habilidade que você não tinha, mas que você soube encontrar e fazer funcionar, é essencial, acho que em qualquer empresa, seja de pequeno ou grande porte. Sim. Não, legal. A gente falou assim, ainda nesse gancho, né, sobre promoção de gerente, você acha que no caso do gerente, que ele quer ser um diretor, a dinâmica é igual para ele se projetar para ser um cargo de diretor? Acho que é assim, importante que cada vez a gente entender que cada vez afunila mais, né? As possibilidades são menores, né? Então, às vezes, as habilidades então, são fantásticas, você está preparado, está pronto, mas as possibilidades não acontecem, porque as pessoas estão ocupadas, a empresa está indo para um outro caminho, sei lá. Mas acho que no final do dia é isso, óbvio que numa esfera um pouco mais complexa, porque daí as responsabilidades aumentam, os riscos aumentam, então você precisa ter mais senioridade, e aqui eu não estou falando em idade, né? Eu estou falando em maturidade intelectual, maturidade, inteligência emocional e todas as outras soft skills que você precisa para administrar projetos mais complexos, né? Seja qual for o projeto, né? Administrar um ambiente muito mais complexo. E assim por diante, do diretor para o CEO, imagina que o gerente de vendas, ele é focado em vendas. Um diretor comercial, ele tem vendas, mais marketing, mais talvez pós-vendas, né? E assim por diante. Um cara da manutenção, ele cuida especificamente da manutenção. Um gerente de operações, ele tem a manutenção, ele tem a ferramentaria, ele tem lá, a engenharia, ele tem os projetos, E aí, um diretor de operações, ou um diretor industrial, ele tem tudo isso, mas ele também tem a segurança, ele tem o meio ambiente, o impacto no meio ambiente, ele tem a logística. Então, você vai aumentando as camadas de complexidade. É isso. Eu acho que por isso que tem um caminho para ser percorrido, porque você vai desenvolvendo habilidades nessas diferentes camadas, né? Sim. E no CEO, todas as complexidades lá. E assim, eu não acredito muito no CEO Superman, de verdade. É o cara que sabe tudo profundamente, que manda lá. Eu acredito mais no CEO que tem a habilidade de conectar todos esses pontos, entendeu? Conectar diretores que entendem seus papéis, etc., que por sua vez conectam gerentes que entendem seus papéis, etc., e assim por diante. Eu acho que o CEO mais eficiente é esse, entendeu? Óbvio que na minha trajetória eu tive que desenvolver muitas habilidades. Eu conheço muito de finanças, eu conheço muito de pessoas, principalmente. Acho que eu tenho uma facilidade técnica, então as discussões técnicas eu consigo navegar e trazer valor, trazer inovação, trazer ideia fora da caixa. E eu uso super a meu favor isso. Eu falo assim, ó, você sabe que eu não sou técnico, eu sou o CEO e eu não sou zero técnico. Então eu posso fazer uma pergunta estúpida. E é legal você fazer pergunta estúpida, porque é a hora que você convida as pessoas a pensarem um pouco fora da caixa. E o pessoal também tem aquela imagem que o CEO é o Superman, né? Que sabe de tudo e o cara o onipresente, onisciente, né? Eu acho que isso é um perigo até. Você imaginar que tem uma pessoa que sabe tudo, que domina tudo. Sabe por quê? Essa pessoa pode ir embora a qualquer momento. E se a sua organização está toda baseada numa só pessoa, ela não é perene. Sim. Certo? Então, é importante que esse cara seja um maestro, mas que ele ajude as engrenagens a andarem com ou sem ele. Sim. Né? Eu acho que isso a gente consegue ver, por exemplo, um diretor de empresa sai de férias e nada anda. Alguma coisa não está funcionando. Porque a empresa não tem que depender de um diretor estar ali presente todos os dias para funcionar. Exatamente. Então é isso, as coisas que tem que estar funcionando sem depender dessa pessoa específica, né? Sim. Mudando um pouco agora o assunto, que a gente já abordou bastante essa questão de desenvolvimento de carreira, como que a pessoa, né, ela é avaliada, como que um gerente enxerga a média chefia, o diretor enxerga o gerente e tudo mais. Aí você mencionou de pessoas, né? Conectar pessoas, lidar com pessoas. Como que você desenvolveu essa parte de gestão de pessoas? Até tem uma pergunta aqui do Luciano Coragem. A gente fez um bloco de perguntas para o final, mas acho que a gente vai entrando, né? porque o assunto tudo se conecta. Ele perguntou assim, né? O que você teve que aprender sobre pessoas que te fez a chave para se tornar... fez virar a chave para se tornar CEO? Acho que primeiro, errando,
Errei muito, cara, assim, porque você não recebe um manual, né? É meio Sim. tentativa e erro. É uma boa intenção, com uma boa estratégia associada à tentativa e erro. Você vai tentando, esse caminho não funcionou, esse caminho não funcionou. Principalmente porque as pessoas são diferentes, etc, né? Então, o que me fez virar foi talvez muitos momentos de reflexão, medindo o que funcionava e o que não funcionava. E foi aquele momento que eu comentei com vocês, que eu estava fora do meu país, etc., que eu tive que mergulhar na cultura, entender o que é cultura, no caso da Colômbia, entender o que é valor, no caso da empresa, mas entender o que é valor para os indivíduos. E toda vez que eu fazia isso e começava a trazer isso para a mesa, e fazia meus testes, minhas tentativas e erros, e dava certo, eu comecei a me realimentar, falando assim, opa, isso aí funciona, isso aí funciona. E foi quando, pouco a pouco, fui transformando o trabalhar com pessoas, o trabalhar através de pessoas, né? Quando você toca o coração do Pedro, quando você toca o coração da Júlia, e ela começa a entender, cara, isso aqui, eu gosto disso. Cara, isso aqui é o que eu quero fazer, né? E isso é legal, porque muitas vezes também a gente tem vontade, eu acho que é um pouco da juventude, né? A gente tem vontade, a gente quer, mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? E você sabe que não está tão feliz ou que você está feliz, mas você não sabe exatamente o que te leva a essa felicidade. Então talvez essa habilidade que eu tenho de ajudar essa jornada do indivíduo, né? Ajudar o indivíduo a chegar nesse ponto de felicidade, de satisfação, de, sabe, felicidade. Eu acho que é um pouco disso, Pedro, assim. É difícil dizer, assim, porque, cara, como eu te falei, assim, eu sou engenheiro, imagina um cara quadriculado, a educação do meu pai, contei no começo, super austera, assim, e não é um cara bravo, ele é um cara bacana, assim, mas ele tem as regras dele, assim. Metódico. Ele é bem metódico e tal, né? E esse cara se transformar, talvez, num cara muito mais humano, etc. Foi uma super transformação. Mas acho que a história foi me moldando, assim, imagina, eu morei um tempo fora, morei na Alemanha, né? E na Alemanha... Cultura completamente diferente totalmente também. diferente. Então eu conheci pessoas diferentes, jeitos diferentes. Imagina, eu sentava com russos na mesa, sentava com eslavos, sentava com turcos, sentava com espanhóis, sentava com alemães. Cada um tinha um valor diferente, cada um pensava de uma forma diferente, cada um tinha restrições na vida pessoal que eram diferentes. Assim, imagino que um deles nunca sentou com a mãe na mesa para almoçar e jantar. O que pra gente era uma coisa tão normal, e na cultura dele não era comum isso aí. Ele tinha uma distância gigante da mãe dele e tal. Mas eram igual pessoas fascinantes, né? Que tinham valores fascinantes, né? Essa minha vivência da Colômbia me trouxe muita experiência nisso. Eu acho que quando eu saí de São Paulo e fui para Florianópolis, vivenciar esse mundo da universidade, que é um mundo mágico, eu diria que todo mundo tem que fazer. Se tiver a chance de sair da sua zona de conforto, saia para morar em outra cidade, etc. É uma experiência incrível. Então eu fui me moldando um cara muito menos racional, talvez, e muito mais humano. E foi um processo talvez de tentativa e erro, talvez de entender que o meu propósito não era aquele do começo lá, que era o sucesso, que era carreira, que era dinheiro, e entender que o meu propósito é mais as pessoas, né? É mais contratar mais gente, poder olhar para trás e falar, putz, essa missão está cumprida, o legado está deixado, eu vou atrás do meu próximo desafio, sabe? Acho que é isso. Quando você entende... Eu falei 3 vezes propósito, eu vou falar pela 4ª vez. Quando você entende o seu propósito, por que você acorda todo dia de manhã e aonde você quer chegar com isso? Até tinha uma pergunta em relação a mudar de cidade ou de país, se é um diferencial. Você acabou de responder. Super diferencial. Justamente por essa questão das diferentes culturas que você tem que lidar, né? Porque você aqui no Brasil já tem que lidar com pessoas diferentes. Você fora, você tem que lidar com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Porque te leva no seu limite, né? Você sair da sua zona de conforto te leva para o limite. No limite do desenvolvimento, sabe? Você explora novos ambientes. Sim. Eu costumo... Uma vez acho que foi a minha primeira aula de engenharia lá. O professor entrou na sala de aula e fez uma bolinha, assim, né? Aí depois ele fez outra bolinha e outra bolinha maior, assim. Ele falou assim, quem aqui sabe o que é conhecimento? E aí, todo tipo de coisa, assim. Daí a pessoa ia contando, ele ficava rodando uma bolinha menor assim, né? Aí ele falou assim, conhecimento é isso, ó. Ele estoura a bolinha e vai para a bolinha maior.
Conhecimento é todo momento que você passa dessa zona de conforto e chega no mundo totalmente desconhecido. E aí você fala, caramba, olha quanta coisa eu tenho para aprender. E aí você desenvolve um monte de conhecimento, até que você passa para a bolinha maior, assim. Então é um pouco disso. Quando você mora fora, você está explorando as suas bolhas, está explorando os seus limites de conhecimento. Também entra mais como um desenvolvimento pessoal, né? A importância de morar fora ou de sair da sua zona de conforto. Eu tive uma experiência.